Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Se você já achou, ou seu telefone achou para você, João 4. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. E te pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos guie a toda a verdade e nos conduza a Ti mesmo. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Esse capítulo 4 do Evangelho de João fecha assim um ciclo narrativo do Evangelho. Porque o Evangelho de João começa com Jesus, o Verbo que se faz carne, mas o cenário do Evangelho de João começa mesmo aqui no norte, na Galileia, às margens do Jordão. João Batista batizando e apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Jesus, já tendo sido batizado, a primeira coisa que João vai nos contar é que Jesus chama alguns discípulos, se manifesta a alguns deles, e aqui no capítulo 2, Jesus vai para Caná da Galileia, ainda no norte. Jesus vai a Caná da Galileia e realiza o seu primeiro milagre, que na verdade João chama de sinal, a transformação da água em vinho. E no capítulo 2, no versículo 13, Jesus vai para Jerusalém, no sul. Sai aqui do norte da Galileia, vai para Jerusalém, aqui no sul. E ele aqui no sul, quando chega em Jerusalém, toca o horror geral. Vai ao templo, expulsa os vendilhões do templo, manda destruir o templo e diz que vai construir outro em 3 dias. Critica os sacerdotes, os doutores da lei. Ele debate com os fariseus, cria uma tremenda de uma confusão. E depois ele decide voltar para Galileia. Aí nós já estamos no capítulo 3. Ou no capítulo 4, versículo 3. Jesus decidiu sair da Judéia e voltar para Galileia. Então ele estava aqui no sul, e agora ele está voltando para Galileia, que é no norte. Só que ele faz uma parada aqui no meio do caminho. E quando ele sai do sul, na Judéia, das regiões aqui, da região de Jerusalém, na Judéia, e vai para o norte, na Galileia, está voltando para casa, porque ele mora lá em Nazaré, ele sai de Nazaré, está voltando para o norte. Os discípulos imaginam que ele vai margeando o Rio Jordão, porque tem água, tem vegetação, tem sombra, é uma viagem mais tranquila. Só que Jesus não vai para as margens do Jordão, ele vem para o meio do deserto, para atravessar o território samaritano, porque o capítulo 4, versículo 4 diz que Jesus queria necessariamente passar em Samaria. E aqui é a primeira
dificuldade que os discípulos de Jesus têm, porque eles estão indo aqui para um lado, para o Jordão, e Jesus vai para lá, e eles, quase perdem Jesus de vista. E então é importante essa leitura que nós estamos fazendo do Evangelho de João, em que Jesus desce, sobe, vai para um lado, vai para o outro, e nós temos que acompanhar. Aqui aparecem já várias cidades. Aparece Caná da Galileia, depois vai aparecer Cafarnaum, ele volta para Caná da Galileia, está na cidade de Jerusalém, ele vem para o sul, vai para o norte. Então os primeiros 4 capítulos ele vem do norte para o sul e volta para o norte. Só que nós estamos parados aqui com ele em Samaria. E é muito importante a gente seguir esses passos de Jesus, por quê? Porque ele está nos revelando o Pai dele. O que Jesus vem fazer é a sintonia fina da percepção que Israel tem a respeito de Deus, de Yahvé. Quem é Deus? Porque essa história de eu não creio em Deus, Deus não existe, é muito recente. Culpa nossa. Nós os cristãos, nós da tradição judaico-cristã, e muito precisamente, ou mais especificamente, nós os cristãos é que temos uma grande contribuição para o avanço do ateísmo no mundo. Porque quando as pessoas começam a dizer assim, eu não creio em Deus, eu não sei se Deus existe e tal, é do nosso Deus que elas estão falando, do Deus da Bíblia, conforme nós o descrevemos e o apresentamos. E convenhamos que a maneira como nós descrevemos, apresentamos e representamos o Deus da Bíblia é bem ruinzinha de se acreditar mesmo. Não fosse o Espírito Santo, eu vou te falar uma coisa, eu acho que ia ser difícil. Porque é um Deus bem complicado. Então Jesus, ele está querendo nos levar a uma compreensão e a um discernimento de quem é o Pai dele. Porque o mundo da Bíblia é povoado de deuses. Na Bíblia ninguém está discutindo se Deus existe ou não existe. Na Bíblia tem uma multidão de deuses. Tem Deus para tudo que é lado. A discussão da Bíblia é quem é o seu Deus. Em que Deus você crê? Como é que Ele é? O que Ele exige de você? O que você deve fazer em relação a Ele? Aqui mesmo os samaritanos viveram isso, porque na história de Israel, essa confusão do Império Babilônico pegou o pessoal aqui do sul e levou para o cativeiro. Depois da Babilônia, levantou-se um outro império, a Assíria. Os assírios vieram aqui no norte e tomaram posse do território e trouxeram bastante gente. Mesmo babilônios vieram e ocuparam o norte. Os assírios, os egípcios, todos os povos da região, o pessoal veio e habitou o norte. Habitou e fez casa, fez família, casou, teve filho. E teve deuses, e trouxe deuses para cá. E quando você lê na Bíblia Sagrada o capítulo 17 do 2º livro dos Reis, é muito interessante que aqui em Samaria, quando os outros povos começaram a ocupar esse território samaritano e começaram a adorar outros deuses, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não gostou nada disso, ficou Velho Testamento com esse pessoal e mandou leão comer todo mundo. E aí espalhou leões e o pessoal comia todo mundo, os leões. Então o governante assírio falou assim, procura um sacerdote aí desse povo para nos ensinar como é que a gente deve adorar o Deus deles. Porque o Deus deles está muito irado, está bravo com a gente. Então vamos aprender como é que ele gosta de ser adorado. A cultura bíblica é assim, é deuses tribais, deuses territoriais, os deuses da floresta, os deuses do mar, os deuses da chuva, do vento. Na verdade, foi essa maneira como a humanidade foi intuindo Deus, percebendo que tem alguma coisa maior do que nós. A força da natureza, a força dos elementos da natureza, essa força é incontrolável, é maior do que nós. E a gente começou a intuir que alguém controla essa força. Então, por exemplo, quando o profeta Jonas está no barco
e tem aquela tempestade, o barco vai afundar. Os marinheiros começam a conversar entre si, dizendo assim: qual que é o seu Deus? É o do vento? O cara falou: não, meu Deus é o do vento, mas eu estou de bem com ele. E o seu Deus? O meu é o do mar, mas também estou de bem com ele. E o seu Deus? O meu Deus é o do trovão, mas eu também estou de bem com ele. Então tem alguma coisa errada aqui, porque os deuses querem nos matar. Então descobrem que tem um profeta no porão, ou tem um homem lá no porão, que eles nem sabiam que era profeta. Aí foram lá e falaram: escuta aí, quem é o seu Deus? É o do trovão, do vento, do relâmpago, do mar, da onda alta, da onda baixa? Qual é o seu Deus? Ele diz: meu Deus não é nenhum desses, é o Deus acima de todos esses. E você está de bem com ele? Ele falou: não, estou mal. Estou fugindo dele. Ele falou: é você mesmo, vai para a água. Sacrificaram o sujeito e o mar se acalmou. Porque essa é a cosmovisão, essa é a ideia. Alguma coisa está acontecendo, os deuses estão fazendo acontecer. E a gente tem que acertar os ponteiros com os deuses. Então ninguém aqui na Bíblia Sagrada está discutindo se Deus existe ou não existe. A discussão da Bíblia é quem é o seu Deus. E a história de Israel é o Deus de Israel, Yahvé, não apenas afirmando-se como o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esse é o Shema. Os judeus repetiam isso a exaustão. Essa é a grande contribuição da religião de Israel, que nós chamamos hoje de monoteísmo. São os judeus que começam a dizer pela primeira vez que todos os deuses de todas as nações são falsos deuses. Na verdade são ídolos, são nada, são obras das mãos humanas, invenções, projeção psíquica, obra de artífice. O único Deus é o Deus criador dos céus e da terra, que se revelou a Abraão, a Isaac, Jacó, José, Moisés, falou na Torá, falou pelos profetas. E agora chega Jesus, que é a visão máxima de Deus, é a revelação plena de Deus. E Jesus está nos levando ao Pai dele. É por isso que ele chega em Jerusalém e diz: ó, está tudo errado aqui, isso aqui não tem nada a ver com meu Pai. E ele vai corrigindo percepções a respeito do Pai dele. Vocês ouviram a Torá, a lei de Moisés, mas não entenderam. Então eu vou traduzir para vocês. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele faz releitura da Torá, da lei de Moisés, e vai esclarecendo quem é o Pai dele. E aqui agora, a gente está com Jesus indo para o norte. E quem são os samaritanos? O povo do sangue misturado. É judeu casado com tudo que é tipo de nacionalidade. É sangue misturado, miscigenado. Então, o pessoal aqui do sul, os judeus mesmo, não consideram os samaritanos judeus. Pelo contrário, considera esse pessoal aqui lixo. Pior que bicho. Então, o que acontece? Quando Jesus vem, os discípulos, eles querem sair do território samaritano e ir aqui pelo Jordão. E Jesus, o que faz? Vamos por Samaria. Aí Jesus para em Samaria. E os discípulos já estão aqui dizendo: o que ele quer fazer em Samaria? Por que ele quer ir lá com essa corja, com esse lixo? Então a gente tem que andar com muita atenção com Jesus, porque se a gente perder Jesus de vista, ele vira uma esquina e a gente não percebe, segue reto, a gente vai parar em um outro Deus que não é o Pai dele, Alá, por exemplo. Tem um monte de crente hoje que adora Alá, pensando que está adorando o Pai de Jesus, mas não é, está adorando um Alá. Então a gente tem que prestar atenção em Jesus. Aqui em Samaria acontece uma coisa extraordinária, muito extraordinária, surpreendentemente extraordinária. Porque quando Jesus chega aqui em Samaria e conversa com a mulher samaritana, os discípulos não gostam dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E na hora em que os discípulos falam para Jesus: bora, mestre,
Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: acho que eu vou ficar aqui. Eles convidaram a gente para ficar aqui, na Samaria. Vou ficar aqui, vou dormir aqui. Eles olham um para o outro e dizem assim: o cara quer dormir aqui, na Samaria. Tudo bem, né? Vamos ter que dormir aí com o samaritano. Comer a comida deles, no prato deles, no garfo deles e na caneca deles. Não vai ser fácil. Nojinho, assim. Mas eles tiveram que ficar. Passou uma noite e Jesus falou: estou querendo ficar mais uma noite. Falou: você está de brincadeira, mestre. Os caras são samaritanos. Aí Jesus fica. E quando acontece o capítulo 4, versículo 42, aí sim é uma esquina, mas é uma esquina que Jesus vira, que quem não prestar atenção sobra e vai parar não sei aonde, ou lá no Alá, ou sei lá onde, coisa pior. Os samaritanos disseram: agora cremos não somente por causa do que você disse, eles disseram para a mulher samaritana, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse aí é realmente o Salvador do mundo. Porque até então, Jesus era o que estava aqui no capítulo 1, versículo 49. A afirmação de Natanael. Natanael disse: tu és o Filho de Deus, isto é, o Rei de Israel. Os samaritanos dizem: Rei de Israel não, Salvador do mundo. Não é rei de um povo, não é de uma etnia, não é de vocês, é Salvador do mundo. Isso aqui é uma tremenda de uma esquina. Deus não é exclusividade nossa, nós é que somos exclusivamente de Deus. Mas nós não somos o único povo de Deus. Israel não entendeu isso. Que Deus se deu para os samaritanos. Mas tudo bem, é judeu misturado. Vamos descendo então. Quando os samaritanos chegam a essa conclusão maravilhosa, Jesus fala: fechou? Está vendo porque eu precisava passar em Samaria? Vamos embora agora, vamos seguir viagem. Aí chegamos no capítulo 4, versículo 43, que é onde começa o sermão mesmo. Até agora foi só uma recapitulação de domingo passado. 43, versículo 43. Depois daqueles 2 dias que ele ficou lá em Samaria, partiu para Galiléia. Ele saiu da Judéia, parou na Samaria, agora seguiu viagem para Galiléia. E quando ele chegou na Galiléia, diz aí, versículo 45, chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas, porque eles tinham visto tudo que Jesus fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Olha que interessante, quando Jesus está aqui na Galiléia e fala: vamos para Jerusalém, na Judéia, na Páscoa, vamos embora, ele vai. Mas tem um monte de gente que está indo para a Páscoa em Jerusalém. E quando ele chega aqui em Jerusalém, que ele toca o horror geral, que ele vai lá no templo, faz aquele negócio todo, o capítulo 2, versículo 23, nos dá uma informação importantíssima. Que Jesus, enquanto estava em Jerusalém, João 2, 23, que Jesus, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, fez muitos sinais miraculosos. Fez muitos milagres e muitas pessoas creram nele. E agora, Jesus volta para o norte, volta para a Galiléia. E quando ele chega na Galiléia, é um galileu. Chegou, cara do norte, foi para o sul. Faz tempo que esse negócio de ser do norte é ruim e ser do sul é bom. Aí os caras aqui do norte falam: ah, o nosso herói, o cara aqui do norte, foi lá no sul, no sudeste, lá em Jerusalém, e tocou horror geral, fez milagres, foi popular, virou notícia, é o nosso menino Galileu, chegou aqui na Galiléia de volta, foi para Caná da Galiléia. Caná da Galiléia foi onde ele fez o primeiro milagre, que foi transformar água em
vinho. Então ele chega aqui na Galileia, o pessoal aplaude e tal, recebe Jesus e tudo mais. E aí o que acontece? Capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus está em Caná da Galileia, versículo 46. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha que interessante, ó, Jesus foi para Caná da Galileia, agora já tem Cafarnaum, que fica à beira do mar da Galileia aqui. Jesus está em Caná da Galileia. Aí o filho do oficial está lá. Oficial do rei, quem é o rei? É um cafajeste chamado Herodes Antipas. Judeu, rei de Israel, mas fantoche na mão de Roma. E um oficial do rei, das duas uma, ou é um soldado romano, porque Roma diria, olha, você pode ter um rei aí, judeu, mas as forças militares são nossas, e nós somos os romanos que somos os oficiais da guarda, as forças militares são nossas. O oficial do rei é um oficial romano, ou pior, ele é um judeu, que trabalha como soldado romano. Em outras palavras, desculpe-me ferir sensibilidades, ele é um judeu em Auschwitz, vestido de soldado nazi, e que organiza fila para a câmara de gás. É esse cara. Chega esse oficial e vem para Jesus dizendo, meu filho está doente, está à beira da morte. Nessa os discípulos já estão trocando olhares. Bom, Samaria, judeu misturado, né? Agora, quero ver o que ele vai fazer com esse oficial aí. Por quê? Porque eles, judeus, eles estão esperando quem como Messias? Eles estão esperando o que está aí no capítulo 1, versículo 45. Essa Bíblia é muito linda, viu, pessoal? Precisa ler direito. A Bíblia é muito linda. No versículo 1, 45, Filipe vai até Natanael e diz assim, Natanael, encontramos o Messias. Encontramos o Messias, encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei. E onde Moisés escreveu na lei a respeito do Messias? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O que foi que Moisés escreveu na lei a respeito do Messias em Deuteronômio 18, 15? Moisés disse o seguinte, Deus levantará entre os nossos irmãos um profeta semelhante a mim. E quando Deus levantar esse profeta, sigam esse profeta, ouçam esse profeta. Então Israel passa a sua história esperando o novo Moisés. E quem foi Moisés? Moisés não foi apenas o legislador de Israel. Moisés foi essencialmente o libertador de Israel. Foi quem tirou Israel do Egito. O que o faraó era para Israel no Egito, o imperador César romano é para Israel na Palestina quando Jesus chega. E quando Jesus é batizado, desce dos céus uma pomba, e é o Espírito Santo de Deus na forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus, o céu se abre e se pronuncia uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam esse aí. E quem está ali? Jesus de Nazaré. E João Batista diz, é ele, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, é ele. E o Natanael, então, quando se depara com Jesus, fala, é você que nós estamos esperando. Você é o Moisés que Moisés prometeu. Você é o semelhante a Moisés que ele falou na lei. Você é o nosso rei.
E o que nós esperamos que você faça? Que você pise na cabeça de Roma. Cacete de bala em cima desses caras. Bala de borracha, gás de pimenta, gás lacrimogêneo, tudo em cima desses caras. Só que Jesus está ouvindo um oficial romano que tem um filho à beira da morte. Os discípulos estão se entreolhando, dizendo: o que vai acontecer? Bom, o que você imagina que vai acontecer? Que Jesus, que curou um monte de gente em Jerusalém, curou um monte de gente na Samaria, agora vai curar um monte de gente na Galileia. Ele principalmente que é galileu. Só que quando o oficial romano fala com Jesus, esse deve ter sido mais um momento da vida de Jesus em que ele respondeu assim, ó. Imagina um pai com um filho à beira da morte. Chega diante de alguém a respeito de quem todas as notícias que correm dizem que ele cura pessoas. Imagine a aflição desse pai. O pai suplica, procura. Imagina quanto WhatsApp ele mandou para Jesus, quantos e-mails, quantas mensagens de voz. Foi pessoalmente e falou: Jesus, eu suplico, eu imploro. Aí você imagina quando Jesus olha para ele e fala: e Jesus responde com irritação. Não tem o Jesus empático, não tem o Jesus simpático, não tem o Jesus cheio de compaixão, não tem o Jesus amoroso, não tem o Jesus misericordioso, tem um Jesus que fica irritado, contrariado. E ele responde o seguinte, capítulo 4, versículo 48. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Vocês querem que eu cure mais? Que eu faça mais maravilhas? Vocês querem mais sinais? Não basta. Não chega. Não foi suficiente. Tanta gente que eu já curei em Jerusalém, entre os samaritanos, até aqui, entre os galileus, eu vou ter que curar também, eu tenho que dar mais sinais. Quando é que vocês vão me parar de me pedir sinais? Sinais. Chega de sinal, eu já dei todos os sinais. Aí o oficial romano diz: mas eu te suplico, meu filho está à beira da morte. Aí Jesus diz então ao oficial, capítulo 4, versículo 50. Pode ir, o seu filho vai ficar vivo. É uma cura assim com má vontade, concorda? É meio se livrando do cara, assim. Vai, tá bom. Esse Jesus aqui é um Deus que não gosta de fazer milagre, pessoal. Não gosta de fazer milagre. É um Deus que não está no ramo dos milagres. É um Deus que não veio para fazer milagre. É um Deus que fica irritado quando a gente espera dele milagre. É um Deus que fica irritado quando a gente espera que ele resolva o nosso problema. É um Deus que fica irritado quando a gente o trata como um milagreiro, resolvedor do nosso problema e da nossa aflição particular, individual. Ali, o meu filho está com febre à beira da morte. Nós esperamos, porque disseram isso para nós e nos ensinaram isso, que Deus é assim, que Deus, Ele se compadece, só que aqui, não. E João diz assim: pode ir, teu filho está vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu, capítulo 4, agora versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então ele perguntou: que horas ele melhorou? Aí eles disseram: a febre
deixou o menino ontem, à 1h. Aí o oficial romano diz: foi nessa hora que Jesus falou comigo. Foi ele então. E então o quê? Creram todos, e toda a casa do oficial creu em Jesus. E João arremata a narrativa dizendo, versículo 54, esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Bom, o que é sinal? Sinal é uma coisa que aponta numa direção. Como diz o ditado chinês, né, que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo. Então, o milagre é o dedo. A gente tem que olhar para a lua, não para o dedo. O que esse homem pediu para Jesus foi: Jesus, aponta mais um dedo aí. Jesus, aponta mais um dedo aí. Jesus, aponta mais um dedo aí. Aí ele não sabia que ele estava pedindo isso. Para ele estava pedindo a cura do seu filho. Por quê? Porque qualquer pai faria o que ele fez. Eu faria. Você faria. Você já fez. Mas Jesus não quer ser tratado como esse Deus que a gente busca para resolver a nossa questão particular, para fazer um milagre para nós. Porque para Jesus, milagre é só sinal. Sinal do quê? Sinal do que está escrito em João capítulo 20. Estou dizendo que essa Bíblia é linda. João capítulo 20, versículo 30. João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, para que é o sinal? O sinal é o dedo que aponta numa direção. E qual direção? É que esse Jesus de Nazaré, cara que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, Jesus chamado de Nazaré, esse aqui é o Filho de Deus, é o Messias de quem falou a lei, de quem falaram os profetas, mas que esse Messias aqui não é um Deus tribal, não é um Deus territorial, não é um Deus milagreiro, e não é um Deus rei de uma nação, e não é um Deus que vem para resolver o nosso problema pessoal e particular. Ele é o Salvador do mundo. É isso que ele é. O Salvador do mundo, que veio para resolver um problema que é muito maior do que o seu desemprego. O problema que ele veio resolver é o problema da salvação do mundo, do universo, do cosmos inteiro. Em termos práticos na história, quando nós nos perdemos de Deus, nós começamos a construir uma sociedade e cuidar do mundo de Deus do nosso jeito. E quando nós abandonamos a Deus, que deveria ser o centro ao redor do qual todos nós iríamos girar, deveria ser a matriz de todas as nossas consciências, deveria ser o fator de unidade de todos nós como raça. Quando nós abandonamos aquele Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, nós começamos a inventar outros deuses. E os deuses que nós inventamos são deuses que nos são muito convenientes.
E são deuses que nos atendem nas nossas expectativas, porque nós os criamos para isso mesmo, para que eles resolvam as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E nós passamos a tentar convencer os outros de que o nosso Deus é melhor do que o Deus dos outros. Isso quando nós mesmos não nos tornamos os nossos próprios deuses. E aí o mundo se esfacela. É isso a história de Babel. E Jesus vem e diz assim: olha pessoal, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, e o que eu quero fazer é o seguinte: você, judeu, quero fazer você comer na mesa do samaritano, eu quero fazer você, samaritano, comer na mesa do oficial nazista, eu quero fazer você perdoar o sujeito que abusou da sua filha, que estuprou a sua mulher, que roubou a sua fazenda, eu quero fazer você amar. Eu quero trazer reconciliação, fazer de todos os povos um só. Acabar com esse papo de a minha religião é melhor que a sua, a minha religião leva para o céu e a sua deve levar você para o inferno, ou para o quinto dos infernos. O meu Deus é melhor que o seu. Jesus está dizendo, isso aí só divide, só separa, isso aí é fonte de guerra. Como disse Woody Allen na sua genialidade, por sinal, um judeu, a religião só serve para ensinar a gente a quem a gente deve odiar. E não só odiar, mas em alguns casos, quem a gente deve matar. E em que boate a gente deve matar. Ou de que partido a gente deve matar. Ou de que ideologia a gente deve matar. Ou de que cor de pele a gente deve matar. Ou de que classe social a gente deve matar. Então vem Jesus dizendo assim: pessoal, eu sou o Salvador do mundo. Eu não sou um milagreiro para resolver o seu problema. Você está me confundindo com os ídolos. Eu não sou isso. É por isso que eu não vou caber dentro do seu templo, dentro do seu ritual, dentro da sua doutrina. Eu sou o Salvador do mundo, você está entendendo? E é por isso que eu digo e acho que nós cristãos e a nossa tradição judaico-cristã contribui bastante para o ateísmo, sabe? Porque a gente construiu a imagem de um Deus que faz isso mesmo com a gente, que atende às nossas expectativas, resolve os nossos problemas. É isso que a gente construiu. E Jesus, quando ele sai da Galiléia e vem para a Judéia, ele chega aqui, está tudo direitinho no templo de Jerusalém, ele diz, está tudo errado. Aí os caras que ouvem Jesus falando, falam, não era isso que eu esperava. Aí Jesus passa na frente do templo e diz, pode derrubar, não era isso que eu esperava. Vamos para Samaria, não era isso que eu esperava. Vamos ficar aqui, dormir com esse pessoal, jantar com eles, não era isso que eu esperava. Vamos para Galiléia agora e vamos dar atenção para esse oficial romano aí, ver qual que é o problema dele, vamos abraçar esse cara. Também não era isso que eu esperava. Eu esperava um novo Moisés que ia acabar com Roma. Ele falou, não, eu não vim acabar com Roma. Que parte, que esquina vocês perderam? Porque quando meu pai chamou Abraão, ele disse o seguinte, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra, e a partir da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, não é só Israel. Todas as famílias da terra. E de onde vocês tiraram que eu ia vir com lança-chamas para meter em cima de Roma? Porque aqui no capítulo 3, ele fala para Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Não era isso que eu esperava. Um Deus que fizesse reconciliação entre judeus e nazistas, entre judeus e palestinos, entre o Likud e o Hamas. Não era isso que eu esperava. Um Deus que promovesse jantar entre coxinhas e mortadelas. Não era isso que eu esperava. Eu esperava um Deus que me tirasse dessa situação de desemprego e que fizesse o microgerenciamento do universo e da história para atender as minhas expectativas. Era isso que eu esperava. E o grande problema é que esse Deus... Por isso que eu digo, que quando o pessoal que é ateu fala que não acredita nesse Deus, é bom mesmo, porque ele não existe. Eles estão certos. Agora, nós que sabemos que ele não temos a coragem de dizer que ele não existe. A gente só briga com ele. A gente fica de mal com Deus, a gente fica com raivinha de Deus, a gente fica com crise de fé, a gente entra em parafuso, entra em pane, a gente se sente culpado, por que o meu filho morreu e o dela foi curado? Por que eu estou desempregado 1 ano e meio e ele arrumou um emprego em 3 dias? Por que ela orou e o casamento dela foi salvo e eu orei pra caramba e o meu casamento afundou? Por quê? Por quê? Por quê? O que eu fiz de errado que Deus... Eu gosto muito de ler os rabinos. O Harold Kushner é um dos meus prediletos. Ele conta que um rabino, não ele, foi fazer o funeral de um dos seus membros da sua sinagoga e era um dia de sol. E era um dia de muita chuva. Chovia torrencialmente. E no funeral o rabino disse assim: chove, porque Deus está chorando a morte do nosso ancião. Quando acabou o funeral, uma outra senhora se aproximou dele e falou: rabino, no dia do sepultamento do meu marido estava um sol, é porque Deus estava feliz? É essa a ideia. Um Deus microgerenciador. Esse Deus não existe. E a gente se frustra e se culpa. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Você quebrou a corrente no dia 13, né? Tem que ir até o 40. Não pode. Você não teve fé. Você tem algum esqueleto no armário. Você está com pecado oculto. Tem que quebrar a maldição hereditária. A culpa é sua. É do seu avô, do seu bisavô, sua bisavó, da sua avó que fez aborto. E agora aí, ó, maldição na sua vida. Por isso que a sua vida está assim. Aí você vai ficando cada vez... Além do sofrimento que você já está padecendo, ainda, já que Deus não resolveu o seu problema, o problema está com você. Porque com Deus não está, concorda? Agora, tem um outro jeito de um pessoal mais elaborado sair dessa enrascada. Não vou assumir que eu estou em pecado, que eu não tenho fé, que o meu avô fazia sacanagem. Não. Sou de família séria. Estou em pecado coisa nenhuma. Sou um homem de fé, cumpridor dos meus deveres. Estou de bem com Deus. Já dei meu dízimo esse mês, inclusive. Estou de bem. Sabe por que Deus não está resolvendo o meu problema? Porque Ele tem um propósito. Tem um propósito. E aí eu queria fazer um parêntese, ou não ter parêntese nenhum, e dizer para você o seguinte: quando você ouvir alguém falar a respeito de Deus, presta atenção de onde essa pessoa fala. Presta atenção na história dessa pessoa. Que caminhos essa pessoa percorreu para falar a respeito de Deus. Então eu vou ser muito honesto com você e vou contar para você de onde eu estou falando a respeito do Deus em quem eu creio. Porque chegou um dia na minha vida em que eu achei que eu estava perdendo a fé. Porque o Deus dos crentes não estava mais fazendo sentido para mim. O Deus dos evangélicos, isto é, eu, pastor evangélico, não estava mais fazendo sentido para mim. O Deus microgerenciador, que faz milagres, não estava mais fazendo sentido para mim.
Então, de onde eu venho e de onde eu falo? Sabe de onde eu venho e de onde eu falo? Da minha orfandade. Meu pai morreu antes de completar 26 anos de idade. Deus não curou meu pai. Meu pai morreu antes de completar 26 anos de idade, deixou minha mãe comigo com 2 anos e pouquinho no colo e a minha irmã com 6 meses. E aí eu cresço. E por um milagre divino, ou por uma graça, ou por um mistério, porque o nosso Deus faz milagres, Ele não é milagreiro, mas Ele faz milagres. Então, por um milagre de Deus, eu virei pastor. E com 20 e pouquinhos anos, eu estava pregando numa igreja batista lá em Santos. E ao final do meu sermão, e enquanto eu cumprimentava as pessoas, aproximou-se de mim uma senhorinha que disse para mim: eu fui professora do seu papai na escola bíblica dominical. E agora eu sei porque Deus levou o seu papai tão cedo para fazer de você o homem que você se tornou. Aquela senhora falou com muita piedade, achando que ela estava consolando meu coração e dizendo uma verdade profunda que eu ia dizer: louvado seja Deus, irmã. Mas foram palavras que fizeram mal na minha alma, porque no meu coração ela tinha acabado de dizer que o meu Deus era um monstro, um assassino, que matou meu pai. E aí eu tive que chorar muito e ler muito essa Bíblia e brigar muito com o Deus Criador dos céus e da terra, dizendo: olha o que estão dizendo do Senhor, é isso mesmo que o Senhor é? É isso? Se é, ficou ruim para nós, porque ficou ruim para mim. Deus tem um propósito na minha vida e mata o meu pai com 25 anos de idade? E aí eu dei asas à imaginação. Já que a gente está com o pé na jaca, é para enfiar mesmo de vez. Eu já imaginei Deus falando com meu pai. Deus chega para o meu pai e diz assim: Renato, vou ter que matar você agora, filho. Eu não sei como meu pai teria respondido. Não faço ideia, porque eu não conheci meu pai, não tenho esse privilégio de imaginar sequer como meu pai teria respondido. Mas eu imaginei possibilidades. Papai poderia ter dito: o senhor está de brincadeira. Eu estou com um filho de 2 anos e uma menininha de 6 meses. O senhor vai me matar agora? Aí Deus diria: é que eu tenho um propósito. Papai diria: e o propósito é... tem que me matar? A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para o Senhor cumprir os seus propósitos na história e no mundo? O Senhor está precisando que eu morra também? O Senhor está me chamando para ser corredentor? Então demorou muito, muita lágrima, e muita Bíblia, e muita tristeza, e muita angústia, para eu entender que a única pessoa que precisa morrer, ou que precisou morrer para que Deus cumprisse qualquer propósito na sua vida ou na minha, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Demorou para eu refazer o meu caminho com Deus, e entender que, apesar da morte do meu pai, a graça de Deus para comigo não foi vã, e eu me tornei esse ser humano remediado que eu sou hoje. E que não fosse a graça de Deus, eu não sei o que eu seria, tendo passado pela tragédia que acometeu a minha família. Foi graça de Deus.
Mas eu não conseguia adorar um Deus que matasse o meu pai. E demorou que eu entendesse que Deus não está no ramo dos milagres. Que fundamentar a minha fé em Deus, na expectativa dos milagres de Deus, é fundamentar a minha fé no chão errado. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou isso, que o amor de Cristo nos constrange a viver para Ele. Não é o poder de Cristo, nem o milagre de Cristo, é o amor de Cristo que nos constrange. E Jesus nos ensinou que as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele quando nós tivéssemos muitos milagres no meio de nós? Não, quando nós nos amássemos uns aos outros. Quando nós sentássemos na mesa dos samaritanos, sem nojo. Quando nós nos reconciliássemos com os irreconciliáveis. Quando nós olhássemos para os monstros e tivéssemos compaixão deles e não ódio deles. Aí sim, alguém diria assim, não é possível, como alguém é capaz de amar desse jeito? E outro responderia, só tem um tipo de gente que ama desse jeito aí. Quem? Só pode ser discípulo de Jesus. Para amar desse jeito, só se for discípulo de Jesus. É isso mesmo. Demorou muito. Demorou muito para eu aprender a cantar de novo as canções que eu cantava na igreja batista. Qual? Essa. Como, por exemplo, essa que nós acabamos de cantar. Por favor, para mim, a letra. Nós acabamos de cantar, eu sei, Deus tem para mim, foi isso? Não é essa? Cantamos essa também, mas não é dessa que eu quero falar, não. Eu me rendo. Eu sei, Deus, tu tens para mim teus sonhos, e eu quero que sejam também os meus. Me entrego a ti, meu rei, guia meu viver, clamo a ti, Senhor, eu venho a ti. Eu me rendo, eu me entrego, Senhor, entrego o meu ser e me rendo a ti. Pronto e submisso eu venho a ti. Confio e espero, pois sei, não vais falhar. Opa! Pode voltar um pouquinho? Pronto e submisso, eu venho a ti, confio e espero, pois sei, não vais falhar. O que quer dizer não vais falhar? O que quer dizer Deus tem sonhos para mim? É um câncer? É a morte prematura de um filho? É um ano e 9 meses de desemprego? Que sonhos são esses? Quando você canta essa canção, quais são os sonhos que passam na sua mente e no seu coração? Que você não é cauda, que você é cabeça? E que Deus vai tirar do ímpio para dar para você que é justo? É esses os sonhos de Deus para a sua vida? O que sonhos são? E Deus não vai falhar é o quê? No dia que você orar, pedindo um milagre, ele vem, porque Deus não vai falhar, né? Quem foi criado numa igreja evangélica? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, bastante gente se converteu depois. Deus abençoe vocês. Vocês são bem-aventurados. Mas eu também sou bem-aventurado, porque eu cresci dentro de uma igreja evangélica, eu aprendi a Bíblia desde a minha infância. Mas quando eu era pequenininho, eu cantava assim na igreja batista que eu frequentava.
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Só que eu cresci, viu, pessoal? E hoje eu sou pastor de gente que o temporal não passou. A primeira parte é verdade, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas não é sempre que passa o temporal. Às vezes o temporal fica para o resto da vida. Porque a beleza é que Cristo está no barco. E quando Cristo está no barco, vai tudo bem. Mas há sofrimentos que chegam para nós e não vão embora nunca mais. Há castelos que desmoronam e que não são reerguidos nunca mais. Há planos que são frustrados e que passou, acabou. E principalmente perdas de pessoas queridas, nós vamos encontrar com elas na ressurreição. Mas nós vamos sofrer. E se você pensa que se a pessoa que você perdeu, você a perdeu porque Deus falhou, ou porque a culpa foi sua, ou porque lhe faltou fé, ou porque você não foi na corrente certa, na igreja certa, não fez a oração certa, eu temo que esse Deus aí que você colocou a sua fé não seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja o Deus que Jesus revelou. Porque o Deus de Jesus não é um milagreiro. É o Salvador do mundo. O Deus de Jesus é aquele que veio nos fazer homens e mulheres à sua imagem, à sua semelhança. Homens e mulheres que a Bíblia Sagrada diz assim, homens dos quais o mundo não é digno. São homens e mulheres que têm o caráter de Jesus, que são a própria encarnação de Deus presente, e que a gente tem prazer de estar junto, de conviver, que a gente até quer ser quando crescer. Foi isso que Jesus veio fazer por nós, e veio nos reconciliar a todos. Não veio fazer microgerenciamento da história do universo para nos atender nos nossos problemas particulares. Então, por quem eu oro hoje à noite? Por você que a tragédia bateu um dia na sua casa e desde lá você está estranhado com Deus. E sabe o que é ser estranhado com Deus? É dizer assim, eu sei que Deus é, mas Ele é distante. Eu sei que Deus é, mas não adianta pedir nada para Ele. Eu sei que Deus é, que Ele existe, mas Ele não está muito aí interessado em mim. Eu sei que Ele é, mas Ele é assim o Salvador do mundo, não está nem aí comigo. E você se afastou de Deus. Você está com uma raivinha sossegada de Deus, que não aumenta nem diminui, mantém vocês à distância. Aí você vive essa angústia e essa frieza. Eu oro por você hoje à noite. Eu oro para que Deus sopre no seu coração e ajude você a fazer a sintonia fina e perceber a face dele como Jesus revelou. Porque quando eu tive minha crise de fé, eu procurei um pastor, um ancião. Eu falei para ele, pastor, eu acho que eu estou perdendo a fé. E ele falou, você está mesmo. Você está perdendo a sua fé infantil. E agora você está ganhando uma fé adulta. Você está abandonando uma imagem de Deus. Mas Deus vai mostrar o rosto dele para você. Não desista, não desanime. Deus vai mostrar a face dele para você. Então eu oro por você. Eu oro por você que está vivendo a tragédia e que acha que Deus está demorando,
que Deus ainda não fez o milagre que você está esperando, que Deus ainda não resolveu, você está esperando o milagre e você está tão aficionado no milagre, você está tão obsessivo, obsessiva no milagre, que você está prestando atenção só no dedo. Você não está olhando para Jesus e não está cultivando a sua relação com Ele. Eu oro por você. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, e aí Ele vai conceder os desejos do seu coração, porque quando você se deleita no Senhor, o seu coração muda e fica do jeito do coração do Senhor. Então eu oro por você, que Deus lhe dê o coração dele, lhe dê a mente de Cristo. E eu oro por você que está feliz com o Deus que você crê. Oro por você que está satisfeito com Deus que você crê. Você diz assim: esse cara é meio louco, ele está em crise. Não estou em crise não, já passei. Se você está satisfeito com o seu Deus, eu oro por você. Mas eu oro que o Espírito Santo de Deus revele a você se esse seu Deus aí é o mesmo Deus que Jesus chamava de Pai. Porque esse é o único que é digno de ser adorado e ser exaltado. Eu oro por você. Eu oro por você que não crê em Deus nenhum. Que o Espírito Santo de Deus sopre no seu coração uma face de Deus, e que ela seja encantadora para você, e que você não tenha outra coisa a fazer senão cair de joelhos diante dele e adorá-lo. Porque o Deus que Jesus chamava de Pai é maravilhoso. É extraordinário. E eu convido você a pensar em tudo isso. E especialmente enquanto nós cantamos e o coro já vai subindo, eu convido você, enquanto nós exaltamos o nosso Deus, a que você saia do seu lugar, se você quiser, e diga assim: ô Ed, você falou só para mim hoje à noite. E eu estou nessa crise aí que você descreveu, eu estou em busca desse Deus aí de Jesus, e eu estou vivendo nesse negócio aí de um Deus milagreiro e não está me resolvendo a vida. Eu quero descobrir esse Deus aí de Jesus. Ou eu quero me reconciliar com Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero me reconciliar com Deus, porque eu estou de mal com Deus faz muito tempo. Ou eu quero fazer as pazes com Deus, porque a tragédia bateu lá em casa e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu estou lá preso naquela tragédia ainda. Eu quero que Deus me liberte. Enfim, enquanto nós exaltamos a Deus, não tem musiquinha, clima para você vir no apelo, é música de celebração. Então pode sair do seu lugar e vem para a gente orar junto aqui na frente e colocar o nosso coração diante do Deus que Jesus chamou de Pai.